Descobri a infidelidade da minha namorada poucos dias depois de comemorar 3 anos juntos. Olá, a verdade é que não sabia se devia publicar algo, mas não aguento mais. Vendo posts de pessoas que tiveram infidelidades, pensei que ainda poderia usar o conselho. Vou contextualizar. Com ninguém. 1 ano se passou desde que nos conhecemos e comecei a sentir coisas por ela. Ela demonstrava a mesma coisa. Então, um dia depois do aniversário dela, perguntei se ela queria ser minha namorada. Eu nunca tinha feito isso, nunca tinha declarado meus sentimentos para ela. Ninguém e ela sabia disso. Ela apenas me disse para lhe dar um pouco de tempo para pensar sobre as coisas, porque segundo ela ainda tinha sentimentos confusos por alguém. Eu entendi depois do que ele me contou. Consegui entender e não tenho escolha a não ser aceitar. Aproximadamente 1 semana se passou e ela veio ao meu trabalho com uma resposta. Ela me disse que concordou em ser minha namorada. Eu estava tão feliz naquele dia que meu sorriso não desapareceu até eu dormir. A essa altura a família dela já me conhecia como uma de suas amigas, porque às vezes eu ia até a casa dela e a levava de volta na minha moto. Passei o Natal com eles porque não sou muito próxima da minha família, uma criança indesejada segundo suas palavras. E ajudei muito a mãe dela nos reparos da casa, já que ela é viúva e é só ela e suas 2 filhas, então a família dela já me tinha em boa estima, e quando contamos que já estávamos namorando, eles ficaram muito felizes até contarem Jessie que ela conseguiu um bom homem. O relacionamento foi muito bom no primeiro ano, não houve problemas, deixando de lado as inseguranças da Jessie, que eu entendi do passado que ela tinha. O único grande problema a destacar foi quando a vi fora da universidade conversando com seu último ficante, ou quase nós, vou chamar como quiser, Marcos masculino. 24 anos, eu tinha ido buscá-la já que estávamos saindo para comer e eu os vi. Eles não se abraçaram nem nada parecido, mas isso me fez me sinto um pouco insegura, porque pelo que ela me contou antes de namorarem, que o cara era o homem que eu mais amei, e ver eles conversando me fez sentir mal. Depois de insistir, ela me disse que era por causa da irmã do Marcos. Como a irmã do Marcos e a Jessie estão na mesma carreira e segundo ela pediu ao Marcos que lhe desse algo sobre um trabalho que eles tinham que fazer e ela não tinha conseguido ir, meu coração tolo resolveu acreditar. Aí no segundo ano tudo começou a piorar, em parte por causa das inseguranças de Jessie. Ela constantemente me acusava de traí-la ou de estar com outra pessoa pelas costas. Sempre que discutíamos ela dizia coisas como vai com o outro. Eu sei que você não vai falar mal da outra porque ela é melhor que eu, e coisas assim, que de certa forma começaram a afetar minha saúde mental a tal ponto que foi muito fácil me deixar com raiva, algo que eu não gostei nada, mas passem as discussões. O relacionamento ainda era bom. Conversávamos bem, saíamos muitas vezes e éramos íntimos pelo menos 2 vezes por semana. Naquele ano sugeri que ela viesse morar comigo no meu apartamento, ela aceitou. Naquela época eu já tinha uma pequena oficina de motos que era meu sustento. Não ganhava muito, mas ganhava o suficiente para viver uma vida tranquila e remunerada. Para mim, minhas despesas sem nenhum problema e me permitindo ter Jessie em minha casa, não paguei nada pela universidade dela, pois ela, sendo uma aluna muito boa, tinha uma bolsa de estudos e além disso sua mãe havia dito que continuaria a estudar. A apoiá-la financeiramente até que ela terminasse os estudos. Foi aí que as coisas ficaram mais feias, pois passamos mais tempo juntos, já que agora moramos no mesmo lugar. Comecei a notar um comportamento diferente, ela sempre demorava para me responder. Nunca fico chateado porque tenho coisas para fazer, mas quando estamos juntos eu vejo que ela passa muito tempo no celular, o que me faz pensar por que ela demorou tanto para responder. Se ela passa tanto tempo olhando o celular, já a vi ir ao banheiro para atender algumas ligas e ela não me deixa ver a tela. Quando manda mensagens, acho que são sinais óbvios de que algo está errado, mas na hora por algum motivo resolvi ignorar. Um dia não encontrei onde havia deixado meu celular, precisei dele para ligar para um cliente e avisar que precisava da peça para sua motocicleta. Já era tarde, então a moto dela teria que ficar mais tempo na oficina. Jessie estava tomando banho e eu pedi o celular dela para me ligar. Ela ficou um pouco hesitante, mas eu disse a ela que queria fazer isso rapidamente. Não queria que o cliente saísse de casa para ir à oficina se a moto dele ainda não estivesse pronta, então aceitei. Ele me deu a senha e liguei para o meu telefone, mas a curiosidade tomou conta de mim e eu verifiquei pouco. Não tinha nada nas mensagens dele. Entrei na galeria e me deparei com uma foto dela de lingerie, uma foto que ela nunca me mandou, também uma foto do Marcos no aniversário dele. Obviamente eu a confrontei.
Ela parecia preocupada, mas ela me deu a explicação dela. Ela me disse que a foto em lingerie era para mim. Era uma lingerie que ela comprou e queria lançar há alguns dias. O plano dela era enviar enquanto ela estivesse no trabalho para que quando ela voltou para casa, poderíamos fazer isso, mas ela se sentiu insegura com seu corpo e no final ela não mandou e esqueceu de deletar, e a foto do Marcos me disse que tinha sido aniversário dela recentemente e a irmã do Marcos mandou para ela uma foto de naquele momento, já que eles ainda eram amigos. Ela me disse que se ela me deixasse insegura, ela deixaria de ser amiga dela. Eu me senti mal. Eu entendi que eles eram amigos antes mesmo de mim e proibi-la de algo assim, eu não achava que seria a coisa certa a fazer. Só pedi para ela dizer para ela não falar mais do irmão. Perguntei por que as mensagens dela com a amiga não estavam lá. Ela me disse que sempre apagou as mensagens dos outros, mas se eu queria não faria mais isso. Falei para ela que estava tudo bem e ela me pediu para verificar meu celular e obviamente não encontrei nada, pois não escondo nada. A essa altura eu já estava me sentindo muito inseguro, não sabia em que acreditar e o que temia aconteceu. Como muitos saberão, dia 1º de maio é comemorado como Dia do Trabalho. Tinha planejado ir acampar com meus 2 trabalhadores e fazer um churrasco. Conversei sobre isso com minha namorada e ela me disse que era muito bom. Chegou o dia e saímos, estava tudo perfeito. Preparamos a barraca, fizemos a carne, bebemos e nos divertimos muito. No dia seguinte voltamos, minha namorada me recebeu com um abraço e muitos beijos. Me pergunto como foi tudo era e o que ele estava feliz por eu ser um bom chefe. Naquela noite, quando levei o lixo para fora, um dos meus vizinhos se aproximou de mim. Tenho um bom relacionamento com a maioria dos meus vizinhos e o que ele me disse me deu um arrepio. Ele me disse que tinha visto Jesse entrando em meu apartamento com um homem no dia em que eu não estava lá. Ele me disse que se eu não acreditasse nele poderia pedir à gerência do lugar que me mostrasse os vídeos das câmeras. Então eu fiz, vi tudo. Os rostos não parecem muito bons, mas pelo cabelo do cara posso garantir que é o Marcos, já que na foto do aniversário dele ele estava assim. Quando os vi entrar no meu apartamento, minhas pernas começaram a tremer como se eu não conseguisse ficar de pé. Senti um nó na garganta, não consegui nem engolir saliva, minha cabeça começou a girar, tive vontade de chorar, mas como o guarda estava lá ele me aguentou, o melhor que pude, pedi-lhe que me entregasse as gravações e voltei para o meu apartamento. Quando cheguei corri para o banheiro e vomitei até não sair mais nada de mim, me senti fraco, machucado, sujo, minha namorada ouviu tudo e correu para o banheiro, ela entrou e me perguntou se eu estava bem, quando toquei eu mesmo me senti muito enojado. Eu não queria afastá-la, mas não o fiz, dei a ela desculpa de que talvez fosse o que eu comi quando saí que me fez mal. Ela estava muito preocupada, então ela me trouxe remédios e ficou comigo. Se ela soubesse que tudo o que sinto é culpa dele. Alguns dias se passaram desde então e minha saúde piorou. Não tenho conseguido comer bem, nem dormir, muito menos ter intimidade. Toda essa situação tem preocupado muito a Jessie. Ainda sinto algo por ela sim, mas sei que tenho que terminar. O problema é que não sei como fazer e tenho medo de não conseguir. Por isso eu venho aqui pedir seu conselho e desabafar sobre essa coisa que sinto que não posso contar para ninguém. Desculpe se é muito texto. Tentei resumir tudo da melhor forma que pude. Atualização. Bem, uma atualização sobre o que aconteceu depois de conversar com minha agora ex-namorada, Jessie 24M, sobre sua infidelidade. Descobri a infidelidade dela há alguns dias e finalmente reuni coragem para conversar com ela sobre isso. Ontem ela saiu com as amigas para uma noitada de garotas que agora não acho que seja verdade. 6 e mandei uma mensagem para ela onde eu disse a ele que quando ele voltasse teríamos algo muito importante que deveríamos conversar. Ele me perguntou se poderia dizer por mensagem, ao que respondi que não, porque era muito importante. Parece que isso a preocupou porque voltei mais cedo do que ela costuma sair com os amigos. Enquanto esperava por ela comecei a colocar as coisas dela em sacolas e em uma mala que ela trouxe quando se mudou comigo não tinha muitas coisas, pois ele ainda tinha roupas na casa da mãe. Talvez eu tenha ligado para a mãe dela para avisar que a filha voltaria para casa com ela. Ela me fez muitas perguntas, mas eu disse a ela que poderíamos conversar melhor pessoalmente em outra hora. A essa altura, senti como se faltasse uma parte de mim, meu peito estava vazio e um pouco tonto, então sentei e esperei. Jessie chegou 2 horas depois das mensagens que eu havia mandado para ela. Ela queria me abraçar, mas dessa vez eu a afastei.
Ela me olhou confusa e eu só perguntei se ela tinha algo para me contar, queria dar a ela a oportunidade de ela, para ser honesta comigo. Obviamente isso não aconteceu e eu só me pergunto o que estava acontecendo e o que estava começando a assustá-la. Foi então que eu disse a ela que sabia da infidelidade dela e antes que ela me contasse qualquer coisa mostrei os vídeos que tinha dela chegando com o Marcos na minha casa e cerca de horas depois ela saiu de lá. Jessie começou a chorar, eu nunca tinha visto ela chorar daquele jeito. Ela queria explicar mas eu a interrompi com as perguntas que estavam passando pela minha cabeça todo esse tempo, sobre por que ela decidiu me machucar daquele jeito se eu sempre fizesse o meu melhor para ela. Por que ela achou que eu merecia isso? O que a convenceu a fazer algo assim quando tudo que eu fiz foi amá-la? Ela apenas se limitou a me dizer que não queria me machucar, que nunca foi sua intenção fazer isso comigo. Ela me disse que eu sabia da obsessão que ela teve pelo Marcos no passado e é verdade que eu sabia, mas que ela mentiu para mim ao me dizer que isso já era passado. Ela me disse que na verdade nunca conseguiu tirá-lo da cabeça e que se odeia por isso, pois sabe que ele nunca vai querer ela para nada sério e que só vai continuar a usá-la. Ela disse que esperava que com o tempo e estando comigo isso passasse porque quem ele ama sou eu. Ele pensou que com o tempo e com o tratamento eu dei a ele que sua obsessão acabaria. A essa altura eu já estava segurando a vontade de chorar. Jessie começou a me dizer para por favor não deixá-la, que ela entendia o mal que ela tinha me feito e que nunca mais faria isso. Ela até me disse que me deixaria dormir com alguém. Mas se era isso que ele queria e que não diria nada, que faria coisas no sexo que nunca fez comigo como me dar o pequenino e esse tipo de coisas, acabei de contar para ele. Que eu já tinha guardado as coisas dele, que ele deveria pegá-las e ir embora porque vê-la me fez sentir mal. Ela chorou mais, tentou me abraçar e me beijar de novo, mas eu a afastei novamente, disse a ela que tinha conversado com a mãe dela sobre voltar para casa. Ela me disse para por favor não fazer isso com ela, para não estragar o que nós tive por causa de um erro. Eu apenas disse a ela que ela já havia decidido estragar tudo há muito tempo. Pedi novamente para ela ir embora se ela não precisasse chamar o guarda, só então ela concordou em ir embora. Assim que fechei a porta desabei e chorei. Nunca senti nada assim na minha vida, é algo que não desejaria para ninguém. Perder alguém assim que você passou a considerar o amor da sua vida e perceber que essa pessoa nunca existiria realmente. Hoje de manhã Jessie bombardeou meu celular com mensagens pedindo para eu conversar sobre o assunto mas resolvi bloqueá-la. Me sinto péssimo, não comi nada o dia todo, não fui trabalhar e não saí do cama, não estou com vontade de nada, só sinto um grande vazio, é meia-noite e não consigo dormir, só quero que isso acabe agora. Desculpe se não escrevi da melhor maneira e está difícil de entender, minha cabeça não aguenta mais nada depois disso, omiti coisas sem querer mas estou com os pensamentos confusos e tudo muito confuso, não sabe o que vou fazer.